Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, nobres e valorosos guerreiros e guerreiras aqui com Milão, tá? Mais uma bateria de questões aí, RID, e olha lá, né? O nosso simulado de agosto de 2025, 5 questões bem selecionadas abordando aí temas variados de uma matéria cruel. Tenho em mente, o meu querido concursando, que RID é muito amplo. RID vai da lei, né? 94 de fevereiro de 1998, ela tem lá as outras leis complementares, os decretos que incorporam ela, que vai falar do conselho, né, do COARID, pega toda a parte histórica de José Bonifácio, a construção de Brasília, ao prosseguimento histórico até os dias atuais e trabalhando também, tá? Trabalhando também, principalmente, a questão dos aspectos sociais de todos os municípios e o Distrito Federal envolvido na RID-DF. Então, pensem numa matéria, pensem numa disciplina muito ampla. Se dediquem a RID o máximo que vocês puderem. Tá? Vamos lá, queridos. Milão na área. E olha lá a questão de número 46, meus queridos. A Lei Complementar 94 autorizou o Poder Executivo a criar a RID e instituir o Programa Especial. Opa, tá lá no artigo, né, da nossa Lei 94 de 1998, né, o Plano Especial de Desenvolvimento do Entorno do DF. E lá no terceiro discorre acerca dos serviços públicos, bacana, comuns ao DF e aos municípios, que integram essa RID e colocam em destaque especial esses serviços relacionados às áreas de infraestrutura, são dois, né? Infraestrutura e geração de empregos, meus queridos. Olha lá, vamos ver aqui, né, uma questão clássica, né, seguindo, né, ao pé da lei. Olha lá, galera, nós temos o artigo 1º, que vai falar da autorização para a instituição. No parágrafo 1º, nós teremos os membros que farão parte. Estes foram incorporados pela Lei Complementar 163 de 2018, esta lei que acresceu, né, 12 novos municípios, 10 goianos e 2 mineiros, passando a ser 29 municípios goianos e 4 municípios mineiros, além do Distrito Federal. Né? Teremos aí na RID-DF 3 entes federativos. Show de bola? E olha lá, os municípios que vierem a ser constituídos a partir do desmembramento, já temos um caso, né? No caso, Unai, ela deu, né? Ela foi dividida, o município de Unai, né? Falando da cidade em si, né? Foi desmembrada e surgiu Uruana, tá? Em Minas. Porém, eu vou mostrar para vocês, né? Nós tivemos a aprovação do Senado, né? Conferência, porque diz que é automaticamente, olha aqui, ó, compor automaticamente, mas o Legislativo tem que fiscalizar, né? Uruana foi aprovado pelo Senado, falta ir para a Câmara, né? E aí realmente virá mais um membro, né? Mas do jeito que o Congresso está agitado, não, nesses últimos tempos, está complicado, mas ainda Uruana não está contando aqui, né? Queridos, eu queria dar a vocês aqui também mais uma dica, olha lá. Vamos colocar aqui no nosso marca-texto, ó, é o Poder Executivo, vamos lá, artigo 2º, Poder Executivo, artigo 4º, Poder Executivo.
tá? Já vi caindo possibilidades, né, de colocar o poder legislativo a criar normas, não. Tá? Não. E quem vai sancionar é o presidente da República. Até porque nós estamos falando de uma lei complementar. Show de bola? Então, se liguem, não entra judiciário, não entra legislativo aqui na nossa lei 94 de 19 de fevereiro de 1998. Show de bola? E aí vamos chegar aonde nós queremos, né? Artigo 2º é o Poder Executivo autorizado a criar um conselho ao COARID, hein? Para coordenar as atividades, isso aqui já caiu também, tá? A serem desenvolvidas na RID-DF. Parágrafo único, as atribuições e composições do Conselho, né, de que trata este artigo, serão definidas em regulamento. Né? Eu já vi caindo também lei complementar. A lei complementar já é a criação da RID ou a aquisição de novos municípios, dependendo de qual, né? Dele participando representantes dos estados e municípios abrangidos pela RID. Artigo 3º, vamos que vamos. Consideram-se de interesse da RID os serviços públicos comuns ao DF e aos municípios que a integram, especialmente aqueles relacionados na área de infraestrutura e geração de empregos. Ficando aí com a nossa resposta, letra C. Voltando aqui, tranquilo, queridos? Uma clássica e típica questão do ao pé da letra, né? Literalmente. Beleza? No artigo 4º, autorizado, o Poder Executivo é autorizado a instituir o Programa de Especial Desenvolvimento do Entorno do DF, tá? Show de bola? Beleza, vamos que vamos para cima. Então vamos lá, mais uma questão. Questão de número 47, galera. Identifique nas afirmativas abaixo o que seja efetivamente história de Brasília, dê valores de verdadeiro ou falso e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo. Caracas, que minuciosidade isso daqui, hein? Então vamos lá, vamos julgar primeiro. A RID-DF, vamos aparecer aqui mais um pouquinho. A RID-DF tem atualmente 33 cidades. Galera, olha só. Vamos lá. Eu já vi esse item como errado em algumas situações, em alguns gabaritos. Na verdade, são 33 municípios e o DF. Desde quando que o município não pode ser considerado uma cidade? Tá? Então, veja bem. Isso aqui não está errado, não. Tá? Isso aqui não está errado. Não sejam tão críticos. 33 cidades ou 33 municípios e o DF, lembrando que são 29 do Goiás e 4 de Minas, que possuem uma organização diferente. Sim. Integram a RID, e baseada em regiões administrativas se referindo ao DF. E galera, o sentido é esse, ó. E o DF, que possui uma organização diferente das cidades, e integram a RID, o DF, baseada em regiões administrativas, nossas RAs. Eu estou aqui gravando da RA3 Taguatinga. Show de bola? Beleza? Então, verdadeiro. A gente já elimina C e D, né? Bora lá? Aqui já mata a próxima, né? Já mata, já não vai precisar na prova fazer nem a terceira. Cidades próximas como Novo Gama, Formosa e Valparaíso de Goiás têm forte migração pendular. Migração pendular é o vai e vem, galera, né? É o pessoal que mora e vai para o trabalho, né? Principalmente dessas cidades para o DF. Sim. E eu conheço
inclusive de todas as citadas aqui, colegas que fazem isso, né? Novo Gama, Formosa e Valparaíso. Para a capital federal, em que pessoas saem das cidades goianas, sim, todas goianas, né? Trabalham no DF e retornam para sua casa, ó. Vai, vem. O pêndulo, migração pendular. Então já temos aqui letra A. Um dos principais motivos que levaram à criação da rede está na história do povoamento de Brasília e região. Tá, tem sentido. Pois ao redor surgiram áreas e cidades aí, galera, ó. As cidades satélites que hoje já não é mais usual utilizar esse termo, tá? Satélite no sentido de depender de uma outra principal, é como a Lua, o satélite da Terra, preso à Terra, tá? Mas sim, esse termo foi usado e utilizado, que cresceram de forma desordenada com inchaço populacional, demografia. Show de bola! Beleza? E olha o plus aqui para vocês, né? Olha lá, nós temos aqui de amarelo a lei complementar 163 de 2018, onde acresceu 10 municípios ou cidades, sim, né? Goiânia, e mais 2 mineiras, entrando Arinos e Cabeceira Grande. Show de bola? Temos Uruana como um desmembramento de Unai. Ela tá de azul aqui separada, porque Uruana ainda não foi autorizada, por isso então são 33 municípios ou 33 cidades, né? Mais o DF, totalizando 34 membros. Show de bola? Essas aqui de cinza são as que já existiam. Beleza? Tranquilo? Olha lá. Rede agora tem 34 municípios. Reportagem do GU. Agora, entre aspas, porque o Senado aprovou por 59 votos a 0, tá? Na terça-feira, isso em março de 2023, um projeto que vai incluir Uruana na rede. Só que o texto vai agora para a Câmara dos Deputados. Nilão, chegou lá? Ainda não. Então, se você entrar no Planalto, na Lei 94, você vai ver ainda só o Naí, né, que continua, mas Uruana ainda não está lá, não. Beleza? Ó, segundo o relator do texto, Exalci Lucas, do PSDB-DF, o município de Uruana, de Minas Gerais, foi criado a partir de um desmembramento de Unai. Show de bola! E olha lá, Uruana vai se transformar em município quando a Câmara Municipal de Unai aprovou o projeto-lei 1363 de 91, galera, de autoria do vereador Rosival Francisco de Oliveira. Tem bancas que gostam. Bacana. Encaminhando o projeto para o Executivo, o senhor, né, o prefeito de Unai, Sebastião Alves Pinheiro, ainda em 91, e nessa data ficou definitivamente criado o distrito de Uruana. Em 3 de outubro de 1996, ocorreu lá a primeira eleição. Tá aqui, ó. Tá? Uruana é um desmembramento de Unai. Show de bola? Beleza, galera? Questão de número 48. Olha lá, galera. Segundo a legislação que autorizou a criação da rede, os programas e projetos prioritários, caem na lei dessa forma, para a região integrada de desenvolvimento do DF em torno da rede, né, serão financiados com recursos nela previstos. Show de bola! É bom para a gente estudar para outra questão. Sobre a origem desses recursos, assinar a alternativa incorreta. Como é que você vai fazer na hora da prova? Você vai colocar um tracinho, escrever bem grandão, errada. E fazer ao lado do errado algum símbolo, um asterisco, né? Porque
possível, e normalmente acontece isso, o que eles fazem? Eles deixam a letra A normalmente muito fácil e clara. Correndo e desavisado e na pressa, o que você vai tentar mentalmente ali ter naquele momento? Conquistei um tempo maior, ela tá certinha. E normalmente, né? Normalmente nessa situação não é letra A. Mas vamos lá. Eu quero a errada sobre a origem dos recursos, né? Para poder financiar projetos prioritários da rede. Vamos lá. A origem dos recursos é de natureza orçamentária que lhes forem destinados pela União na forma da lei? Certo. Só que eu quero a errada. É de operações de crédito internas. Galera, aqui ficou muito taxativo, não abriu brecha. É essa daqui, tá bom? Pá, vamos colocar aqui na caneta. É essa daqui. O resto tá certo. De natureza orçamentária que lhes forem destinados pelos estados de Minas Gerais e Goiás. Sim, também. Aí você vai falar, pô, mas tá taxativo, tá impondo. Não. Também, né? De natureza orçamentária, os que forem destinados pelo DF. Você vê que vai incluir nessa questão, Minas, Goiás e DF. Só houve um desmembramento. Não está dizendo que é somente eles. Questãozinha chata nesse sentido. Então não está errado, galera. De natureza orçamentária que lhe forem destinados pelos estados de Minas Gerais, Goiás e pelo DF. Está juntando as duas aqui. Beleza? Letra E, de natureza orçamentária que lhe forem destinados pelos municípios abrangidos pela região integrada de que trata a lei que criou a RID. A Lei 94, de 19 de fevereiro de 1998. E olha lá, galera. Vamos ver aqui. Nós já vimos até o quarto ali. Olha só, vamos aqui para o quinto, na nossa essência da questão. Olha lá. Então vamos lá. Os programas e projetos prioritários da região, com especial ênfase os relativos à infraestrutura e geração de emprego. Vamos aqui. Pronto. Serão financiados com recursos de natureza orçamentária, em duas situações. Beleza? Tranquilo? Que lhe forem destinados pela União na forma da lei. Beleza? De natureza orçamentária que lhe forem destinados pelo DF, pelos estados de Goiás e Minas Gerais. A questão só repartiu, né? E pelos municípios abrangidos pela RID, né? Pela região integrada de que trata a lei. Questãozinha ao pé da letra. E de operações de crédito, externas, fora do país, por exemplo, o empréstimo ali com BID, enfim, e internas. Ok, olha como é que a questão coloca. De operações de crédito internas, né? Ou seja, aqui colocou de forma taxativa. Beleza, show de bola? Tranquilo? Então vamos que vamos, galera. Pra cima, pra frente e avante. Beleza? Questão de número 49. Olha lá, leia o texto a seguir. A região integrada de desenvolvimento do Distrito Federal e entorno foi criada em 1998, envolvendo municípios do estado de Goiás, Minas Gerais, totalizando na época 22 municípios, 19 de Goiás e 3 de Minas, na criação, ok. Além do próprio DF. O intuito era dinamizar a economia boa da região, isso cai bastante, e ampliar o investimento em infraestrutura necessário para o desenvolvimento regional.
a principal ênfase da rede, galera, foi de aliviar o DF, melhorando os municípios ali limítrofes. As pessoas vão continuar vindo ao DF, mas tendo lá uma infraestrutura mais básica e necessária e criando como se fosse uma unidade única, o que é meio utópico, né? Mas a ideia é de melhorar aqueles mais fragilizados para poder dar uma equilibrada e o DF não se sobrepor tanto. Show de bola? Tranquilo? Então vamos lá, sobre esse tema e assuntos correlatos, assinale a única alternativa certa. Então vamos lá. Por ser constituída por 2 estados, vamos lá. Peraí, 2 estados. Tá, 2 estados sim. A rede apresenta-se como uma situação peculiar de relacionamento metropolitano, pois sua gestão só pode ser feita em nível federal. Gerenciamento somente a nível federal? Não, galera. O que culmina na morosidade dos processos relacionados ao desenvolvimento da região. Não, né? Não é uma exclusividade, apesar de ser uma lei complementar, onde é sancionada pelo presidente da República, né? Mas a gestão ela não é exclusiva ou somente feita a nível federal. B. A rede DF só reforçou a centralidade do DF. Tá. E a dependência dos demais municípios em relação a ele. Haja vista que tem gerado ônus em vários sistemas públicos do DF, como saúde, educação, segurança, em detrimento da melhoria dos municípios. Queridos, olha só, essa questão gerou bastante dúvida, porque eu já vi gabaritos colocando a letra B como errada. Ela não está errada. Aqui está querendo dizer que na prática a rede não funcionou, o DF ainda continua sobrecarregado. Isso é errado? Não. Aí, bora lá, vamos fazer aqui a letra C. Olha lá. A construção de Brasília exerceu forte atração para migrantes em busca de trabalho, em razão da necessidade de mão de obra para sua construção, e esse processo resultou num aumento populacional rápido. Show de bola. Consequentemente, as cidades próximas a Brasília também tiveram um aumento populacional significativo. Ok. E de forma ordenada? Não! Claro que não! Cresceu demais. Tanto que o planejamento para o tamanho da população de Brasília foi X e ele chegou no mínimo a 4x. Então, cresceu de uma maneira desordenada, né? Tanto que depois de Brasília, se nós formos analisar, nós já passamos de 30 RAs. Eu já vi bancas colocando essa letra C, bancas não, exercícios, né, pela internet afora, colocando a letra C como correta. Não, galera. Cabe recurso porque a B ficou muito duvidosa. Sim, porque o intuito da rede é de fato distribuir, de melhorar. Mas na prática, galera, a rede conseguiu? Então vamos aí com gabarito oficial, sim. Letra B, letra D. A concentração populacional nas proximidades do DF é explicada pelo fato de que as cidades com apenas 58 quilômetros, nossa, que taxativo, hein? De distância são consideradas apenas, galera, que errou. Não tem essa definição com a quilometragem já garantida, né? Distâncias são consideradas como cidades dormitórios para uma parcela da população que trabalha em Brasília e vão para suas residências apenas para dormir. Tais municípios mais populosos, como Lusiânia, Águas Lindas, de Goiás, Água Fria, de Goiás, Valparaíso, Novo Gama, Anápolis e Planaltina, né? Coloca aqui. Então, galera, ficou taxativo e inventaram aqui uma regra, né? Letra E, a maioria das cidades que integram a rede tem sua economia baseada nas atividades de Brasília em torno, pois é a principal cidade dessa região. Sendo que as cidades próximas como Novo Gama, Formosa, Valparaíso de Goiás têm forte migração
por êxodo rural, tá, em que pessoas saem das cidades goianas, trabalham no DF e retornam para suas casas. Galera, essa questãozinha aqui, ela não está correta, né? Ela diz que a maioria das cidades que integram a RIT tem sua economia baseada nas atividades do entorno, pois é a principal cidade dessa região, sendo que as cidades mais próximas, né, tem uma forte migração por êxodo rural. Ou seja, o DF, com muito comércio, porque ele não tem um secundário muito forte, né, atraíram muitos trabalhadores que saíram do campo, êxodo rural, para trabalhar na parte urbana aqui do DF. Lembrando que o DF também tem áreas rurais. Não, galera, não. Né? Se nós olharmos, por exemplo, a economia de Valparaíso, Goiás, não é tão focada assim no setor primário. É mais no setor terciário, comércio, né? Então, o êxodo rural aqui quebrou principalmente a questão. Show de bola, galera! Questãozinha encardida, hein? E olha lá, galera, eu trago aqui para vocês, né, o conceito de cidade dormitório, né? Olha lá. Cidade utilizada essencialmente para habitação e cujos moradores trabalham em sua maioria e parte em outro lugar. E eu tenho aqui, tendo plano piloto como referência para vocês memorizarem, né? Eu vou ter aqui cidades bem longes e cidades mais próximas. Por exemplo, cidade ocidental ali a 47,3 quilômetros, né? Bem pertinho, pertinho também o Novo Gama, assim como Santo Antônio Descoberto, Planaltina de Goiás, Águas Lindas, né? Mas eu também vou ter locais muito longe, como Cavalcante, mudando de cor aqui para dar uma diferenciada, né? 310 quilômetros, lá em Cavalcante, Alto Paraíso, Alvorada do Norte, né? Nós teremos ali também numa distância muito grande, Niquelândia, enfim, dependendo da banca, nós teremos aí um ranking dos locais mais próximos, né, do plano piloto, uma RA provinda aí, né, desde a época da construção de Brasília. Show de bola, galera? Tranquilo? E a nossa questão de número 50, nossa última questão. Bora lá, sobre a RID. Vamos julgar os itens, né? Vamos ver aqui se um tá certinho. Criada em 1988, a RID surge como um canal de articulação de ações administrativas da União, DF, Goiás e Minas. Uai, linda! Então, o que não tem A1 cai fora, letra B e E, né? 2. A 2 ela já meio que mata a questão, hein? Mas vamos lá. O principal, eu digo matar no sentido de que se ela estiver errada, a gente já direciona, né, a resposta. O principal objetivo da sua criação foi o planejamento de conjunto dos serviços comuns aos entes integrantes. Não, galera. O principal objetivo, se está falando o principal, aqui está sendo taxativo. O principal objetivo para ser criada a RID foi o planejamento do conjunto de serviços. Então a RID foi criada para planejar serviços comuns ou para diminuir as desigualdades, para harmonizar os serviços. Então aqui a gente já tem um erro, né? Em especial na estrutura e geração de empregos, e com isso a própria característica regional de sua formação, que envolve municípios similares entre si. Eita, aqui também pega, porque na RID nós temos uma variedade gigantesca, né, na parte econômica e até um pouco cultural. Aqui ficou um taxativo errado, né? Envolve municípios similares entre si e entre o DF, facilitando a efetivação do planejamento e gestão compartilhados das funções públicas de interesse comum. Essa questão ela ficou bonita, mas ela vacilou no início, né? Então, não tendo a 2, ó, ficamos aqui, então, 50, letra C. Bora lá,
3. Percebe-se a fragilidade na infraestrutura de saúde existente nos municípios goianos? Percebe? E a oportunidade de protagonismo do DF, sim, onde o pessoal vem para cá para se tratar, né, no enfrentamento do coronavírus da sua área metropolitana de Brasília, AMB. Se tivesse região metropolitana, já não estaria certa. A AMB, pela Codeplan, é considerada assim. A heterogeneidade dos entes integrantes da rede também se reflete na economia. A diferença, sim, que é justamente o contrário, né? De municípios similares, é claro que é bastante heterogêneo, né? Sendo que essas diferenças são bem exemplificadas quando se analisa os dados do PIB para cada um. Perfeito! Você vai ver uma distância muito grande, né? 5. Podemos dizer que nesse contexto de crescimento populacional é que o Distrito Federal tem problemas quanto à mobilidade de seus habitantes. Sim, ele está simplesmente lotado, né? Pois o trânsito tem se tornado cada vez mais caótico e o transporte público não tem atendido de forma qualitativa e quantitativa, perfeito. Tá aí quem mora no DF e precisa de ônibus, né? As necessidades da população, certinho, errado, só o número 2, ficamos com a letra C. Você percebe nessa questão que ela dá uma, só abrindo aqui para mim, ela vai dar uma desmistificada, né? Naquela parte em que nós colocamos, né, que a rede tem um grande intuito de igualar, né, de deixar similar, ou que ela trouxe uma equidade entre todos os entes. Não, galera. Né? Nós vemos aqui que o DF é sobrecarregado, a rede ela tem o intuito de amenizar essa sobrecarga, mas na prática não conseguiu. Um dos exemplos é o trânsito, que realmente está muito caótico, porque não só o DF ganha mais motoristas a cada ano, mas o entorno, né? Ou alguns municípios, não, porque o entorno se refere ali aos municípios goianos, mas, por exemplo, alguns municípios mineiros de pessoas vem para cá ou numa migração pendular, ou de pendular, né, e de volta, ou numa migração ali mais espaçada, mas é sobrecarregado também pelos municípios limítrofes ou mais próximos. E aí, meus queridos, cereja do bolo, um pouquinho, um plus aí a mais para a gente finalizar com chave de ouro e trazer mais informação. Queridos, tomem cuidado, tá? Não existe somente uma rede no Brasil. A nossa, a que nos interessa, rede DF. Beleza? Show de bola? Tá? E não confunda a rede com região metropolitana. A rede, ela é por lei federal, lei complementar. Quem sanciona é o presidente da República. A região metropolitana ela é dos estados. Quem vai sancionar? Governador. Ponto número 2. Na rede, eu tenho mais de um ente federativo. Rede DF, DF, Goiás, Minas. Região metropolitana do Goiás, só Goiás. Região metropolitana do Rio, só o estado do Rio de Janeiro. Região metropolitana de São Paulo, só no estado de São Paulo. Tá? Então aqui na nossa rede nós temos mais de um ente federativo. Tá? Na região metropolitana é somente em um. Tá? Uma, governo federal, lei complementar, sancionada pelo presidente da República, outra de peculiaridade aí dos estados, sancionada pelo governador e não pelo prefeito. Show de bola, galera? Mais um plus aqui para vocês. Olha lá, nós vamos ter a rede DF, com DF, Goiás, Minas, a rede Petrolina Juazeiro, com Bahia e Pernambuco, e a rede Grande Teresina, com Piauí e Maranhão. Nós temos 3 redes no Brasil e muitas, dezenas de regiões metropolitanas. Bacana? Show de bola? E finalizando, mais um cuidadinho,
Não confunda Cabeceiras do Goiás com Cabeceira Grande em Minas Gerais. Bacana, nome próximo, parecido. E Cabeceira Grande vai ser a única cidade, então vamos colocar aqui único, né? Único município mineiro que vai fazer fronteira com o DF. Beleza? Os dois fazem parte da rede, Cabeceiras, Goiás e Cabeceira Grande. Bacana? Porém, Cabeceiras é do Goiás e Cabeceira Grande, Minas. E Cabeceira Grande, Minas Gerais, é o único município mineiro que vai fazer fronteira com o DF. Detalhe, e Cabeceira Grande vai fazer fronteira com a RA do Paranoá. Caraca, que quantidade de informação boa, Nilão! Outro cuidadinho, outra ajuda. Então, pra cima, Cabeceira Grande é o único município mineiro que faz fronteira com o DF. E, especificamente, com a RA do Paranoá. Apagou, Nilão? Apagou não, estamos aqui, ó. Então, vamos lá, galera. Finalizando aí com chave de ouro, valeu, muito obrigado. E tenham em mente que RID não é prolixo, ela só é grande. Bacana? Bem ampla, bem exaustiva, porque ela pega a parte histórica, ela pega as peculiaridades dos municípios integrantes, ela vai se referir também, né, à questão da economia e vai trabalhar setor primário, secundário e terciário. Então, pensa numa disciplina que você não tem o direito de ignorá-la. Ah, eu vou priorizar mais direito, língua portuguesa, né? Química, matemática, tá, cálculo, né? E uma teoria bem rebuscada, matérias importantíssimas também. Mas, galera, essas todo mundo vai estudar muito. Sabe qual vai ser o diferencial? RID. Beijo do Nilão. Valeu, meus queridos. Muito obrigado. Tamo junto. Valeu.